Bom, gostaria de convidar para a segunda palestra aqui do Bloco de Inovação, que é o bloco que a gente vai se dedicar a manhã toda, o presidente da Prumo Logística, o senhor Rogério Zampronha, e que vem contar um pouco para nós de todas as iniciativas atreladas ao Porto do Açu e toda a transformação que está acontecendo nessa cadeia de combustíveis, logística e transporte. Por favor. Bom dia, professor. Eu, infelizmente, não tenho sua competência com poesia, também não sei cantar. Então, eu vou direto à minha apresentação, infelizmente não tão poética como a sua. Eu, além de dar bom dia, queria agradecer ao Alessandro pelo convite. Não poderia de estar aqui hoje, não poderia deixar de vir, não só porque tenho uma amizade muito próxima aí com vocês, com o presidente do conselho, que põe o Alessandro na linha também, Bernardo, mas porque eu acredito na GEL como uma força transformadora para o Brasil que dá certo. Inclusive, os objetivos e valores da companhia são muito próximos aos nossos, o que faz com que uma aliança seja natural e próspera. Bom, antes de falar sobre o tema da apresentação, eu queria explicar quem que é a Prumo. Vocês estão vendo aí no slide o grupo que a Prumo, como holding, controla. Primeiro, dizendo que nós temos dois sócios importantes, um fundo americano chamado EIG, e o E vem de energia, Energy Infrastructure Group, e o segundo é o Mubadala, que aqui no Brasil é bastante ativo, já há muitos anos, e também tem investido em biorefino através de uma das investidas, que é a Selem, conduzida muito bem pelo meu amigo Luiz Mendonça. E nós controlamos várias empresas em vários setores. Como vocês podem ver, nós temos como sócio, numa das empresas nossas, que é o Porto do Açu, o Porto de Antuérpia, que é o segundo maior porto da Europa Ocidental. Eles têm 1% só do capital, mas isso garante para a gente acesso a conhecimento, processo, tecnologia e a criação de um corredor verde entre Brasil e Antuérpia, e Europa Ocidental. A Vast é uma empresa, eu não vou falar sobre todas elas, mas a Vast é o maior terminal de petróleo do Brasil, por onde passam 40% das exportações de petróleo do Brasil. Uma empresa 100% nossa, e que tem apresentado um crescimento superlativo. E outras empresas do grupo, destacando também a GNA, que é o maior complexo de geração de energia elétrica a partir do gás natural. O maior complexo de thermal power plant da América Latina, na verdade, com 1,3 gigawatts em operação e 1,7 gigawatts em construção. Isso em sociedade com a British Petroleum, com a Siemens e com a SPIC, que é a quarta maior empresa chinesa de geração de energia. E por que uma holding de infraestrutura foi convidada para estar num evento que fala sobre os caminhos da energia limpa? Eu vou explicar a razão que me traz aqui, além da amizade que nutro pelo Alessandro, pelo Bernardo e toda a equipe. O Porto do Açu, que não é a maior empresa do grupo, mas é a base do nosso ecossistema, como se fosse o tabuleiro do War. Quem tem cabelo branco, e tem alguns que têm, já deve ter jogado War na vida. Nós somos o tabuleiro do War. O Porto do Açu vai celebrar 10 anos esse ano. Ele fica ali no norte do Rio de Janeiro, quase no Espírito Santo. E Porto, como talvez alguns de vocês saibam, é uma atividade econômica fundamental, mas normalmente são investimentos seculares. Porto de Santos tem 130 anos, mais ou menos. Porto de Roterdã tem uns 300 anos. E o Porto do Açu é um jovem garotinho ou uma garotinha
de apenas 9,6 anos, quase 10. Porém, a Associação Nacional de Transportes Aquaviários, chamada ANTAC, que é a Associação dos Portos Organizados do Brasil, semana retrasada, trouxe as estatísticas oficiais de 2023, e o Porto do Açu, esse jovem de menos de 10 anos, já é o segundo maior porto organizado do Brasil em volume de carga, só perdendo para Santos. Nós passamos de 57 milhões de toneladas em 2021 para 85 milhões de toneladas no ano passado, um incremento de 40%, que é brutal. Segundo, nós somos o maior porto em número de embarcações, e isso é muito importante para a nossa discussão de hoje aqui. A gente bateu o Santos no número de embarcações que acessam o porto anualmente. São 6.270 embarcações foram no ano passado. Isso é interessante porque as embarcações consomem combustível. Então, a gente tem uma demanda que vem obrigatoriamente para nós. Você não precisa ir atrás da demanda, a demanda vem a nós. Então, ter uma cadeia de valor que atenda esse mercado é atuar numa cadeia de valor que tem um cliente que vem lá, independente da promoção que você faça, ele está sempre batendo na nossa porta. Dentre as várias atividades que a gente tem hoje dentro do porto, e é um porto, como eu falei, superlativo, são 130 km² de área, é uma Manhattan e meia, para vocês terem uma ideia, dos quais 40 km² são a nossa reserva ambiental, que é a maior RPPN privada, voluntária, de Restinga do Brasil, já vou falar dela no minuto. Aqui vocês estão vendo algumas das estruturas que a gente tem. Por exemplo, o Bernardo e o Alessandro já estiveram lá e viram essa foto aqui, que parece pequenininha, essa primeira aqui do canto superior esquerdo. Essa é a maior base de suporte logístico à exploração de petróleo em alto mar do planeta. Esse armazém que vocês estão vendo com os barquinhos aí tem 40 metros de altura. São um prédio de 13 andares. E são 16 berços. Não existe nada parecido em nenhum outro lugar. O tal do terminal que exporta 40% do petróleo do Brasil é aquele no canto superior direito. Queria lembrar também que, eu não vou falar de tudo, mas tem um ponto importante. Se o mundo ainda depende de combustíveis fósseis, a melhor forma, e o mundo depende, não tem jeito, vai depender ainda por décadas, certo, professor? A melhor forma da gente atuar, usando os preceitos que a gente aprendeu na aula que ele nos deu, com ética e sustentabilidade, é atuar diretamente nessa cadeia da maneira mais sustentável possível, enquanto a transição energética não ocorre e ela não gera o volume e a competitividade necessários para a conversão total do combustível fóssil para o biocombustível. Então, quando a gente investe num terminal de transbordo de petróleo, ele custa bem mais caro do que fazer transbordo de petróleo em alto mar, porém, nós garantimos a impossibilidade de vazamento de petróleo no litoral brasileiro, devido às proteções que o nosso terminal traz, e também capturamos os gases voláteis que são gerados nesse processo, que, em outra forma, seriam lançados à atmosfera. Então, nossa lógica é, vamos investir no futuro, e, enquanto combustíveis fósseis ainda estão presentes, vamos fazê-lo da forma que menor impacta o nosso ambiente. Isso, no nosso modo de entender, é ser ético e sustentável. Então, foi muito apropriada a aula que foi dada antes da minha apresentação. Essa é agora a estrutura do porto, é um desenho. Esse canal que vocês estão vendo dragado, aqui do lado esquerdo, parece um L, ele tem 7 quilômetros de extensão. É grande pra caramba. De barco, lancha rápida, você demora meia hora para chegar até a ponta. E lá que estão instaladas várias das indústrias tradicionais, não só de petróleo, mas lá que estão instaladas essas indústrias. E no canto inferior direito são os nossos terminais de água profunda, os maiores do país. Muito bem. Dito isso, de novo, por que estamos aqui?
O Porto do Açu está localizado... Bom, dando um passo atrás. Observando o caminho que o mundo está tomando no tema de transição energética, nós entendemos ser necessário o reposicionamento estratégico do grupo para aproveitar o desenvolvimento dessa nova atividade. Está muito alinhado com os nossos valores e com a nossa estratégia. E o que um porto tem a ver com isso? No porto é um lugar onde tudo acontece, onde chegam produtos, onde saem produtos, onde você tem um fluxo de embarcações gigante, onde você tem área, onde você tem energia, onde você tem todo o ecossistema que, integrado, é capaz de nos trazer uma competitividade bastante grande, não só para o nosso negócio, como para o país. Então, pensando no porto e aproveitando um pouco de sorte que a gente tem, na verdade, bastante sorte. A minha visão é que ou você dá certo porque você tem sorte ou porque você é competente. Eu tenho muita sorte. Então, quais são as sortes que a gente teve aqui no porto? A primeira delas, a constatação. Eu venho do setor de energia eólica, provavelmente vocês não sabem, mas eu venho do setor de energia eólica, então eu conheço um pouco do tema regime de ventos. E o Brasil, como vocês já devem ter ouvido falar, é um dos principais mercados produtores de energia eólica, porque os ventos são muito bons. Deus abençoou os nossos ventos e eles são os melhores que você pode encontrar no mundo. E isso não é diferente em alto mar. Em alto mar é a mesma coisa, só com uma diferença. Os ventos bons do Brasil hoje estão no Nordeste para eólica onshore e para eólica em alto mar, eles são bons no Nordeste, no Sul e na frente do Porto do Açu. Obviamente, isso não era ideia original quando o Porto foi concebido, mas está lá. São ventos que têm 53%, fazem com que um projeto tenha mais ou menos 53% de fator de capacidade líquido. Para quem conhece o tema, isso é um fator de capacidade que não se encontra na Europa, não se encontra na Ásia, não se encontra na América do Norte, mas se encontra, sim, no Brasil, em alguns lugares. Mas é muito bom, só quero dizer que é muito bom. Muito bem, a gente tem ventos bons, o que nos permite, então, desenvolver uma indústria de eólica em alto mar. Mas também o nosso porto está localizado numa região, que é ali o Norte Fluminense, que outrora, e professor, o senhor deve saber disso muito bem, foi uma grande produtora de cana-de-açúcar. E essa área, por N razões, acabou se degradando, e hoje tem pouquíssima atividade lá que começa a florescer com muita força, graças à UISA, a usina Itamaraty, de alguma forma ligada ao grupo, né, Bernardo? E que está dando origem à biomassa para o nosso projeto com a GEL. Então, ali tem mais ou menos 400 mil hectares prontos para serem ocupados, né, com produção de biomassa, sempre lembrando que o processo químico é super relevante, como a gente viu na apresentação anterior, mas o grande calcanhar de Aquiles dos projetos de biomassa com uso energético é a produção da biomassa. Onde que ela vem, como que ela vem, a logística que está ligada a isso daí, para que ela seja competitiva. Então, a gente tem uma área muito grande. Da mesma forma que tem vento, tem uma área muito grande para ser explorada. Oh, legal, então a gente pode investir também em biomassa. O terceiro ponto importante, e a gente ouviu a palavra hidrogênio algumas vezes já, é que o hidrogênio verde é um potencial substituto do gás natural para várias aplicações. Não se fala mais hidrogênio verde, isso vai mudar. Agora se fala hidrogênio de baixo carbono. Para que o hidrogênio de baixo carbono seja produzido, e aí eu não sou um acadêmico, e eu falo uma coisa que os acadêmicos ficam nervosos, então, o senhor não fique nervoso comigo, por favor. Produzir hidrogênio é que nem dar choque na água. É basicamente isso. Você tem... A água é H2O, você precisa separar o H2 do O, e você separa o H2 do O de várias formas. Uma delas se chama eletrólise, e essa eletrólise é uma injeção de energia para quebrar a molécula e fazer a separação. De uma forma muito macarrônica, acabei de explicar como é que se produz hidrogênio de baixo carbono. Por que de baixo carbono? Porque a energia usada para fazer a separação, se for oriunda de fontes renováveis, faz com que aquele hidrogênio seja considerado verde. As cores do hidrogênio,
azul, rosa, branco, cinza, estão relacionados ao grau do uso do combustível utilizado para geração ou do processo usado para geração do hidrogênio, ele ser mais ou menos verde. A eletrólise a partir de energia renovável é o verde, que é o mais limpo de todos. Então, a gente precisa ter energia barata. A gente já descobriu que vai ter energia barata. A gente tem biomassa que aqui no Brasil teima em crescer de qualquer jeito, em qualquer lugar, mais rápido do que qualquer outro país. E a gente tem a energia renovável de eólica e também solar mais baratas do planeta. Então, o que nos falta? Água. Nós concorremos para a produção de hidrogênio com vários projetos que se encontram localizados no norte da África ou no Oriente Médio. Esses projetos carecem de um problema, falta de água. Então, eles utilizam água dessalinizada para a produção de hidrogênio. Dessalinizar a água é um CAPEX muito elevado, é um OPEX muito elevado, um custo bastante elevado, que faz com que o preço do hidrogênio verde nessas regiões seja elevado também, $5, mais ou menos, quando o mercado deseja chegar a $1,50. Aqui no Brasil, lá no Porto do Açu, por sorte, mais uma vez, nós temos um mineroduto que traz minério de ferro produzido em Minas Gerais, Conceição do Mato Dentro, até o porto, são 529 quilômetros de mineroduto, e esse minério, que então é exportado pelo nosso terminal de minério de ferro, chamado Ferroport, ele é bombeado até o porto com água, captada do Rio Paraíba do Sul. 60% de minério, 40% de água. Essa água, quando chega no porto, é filtrada, separada, limpa e descartada no mar, e essa é a água que vai ser usada para a produção de hidrogênio. Portanto, a gente não precisa dessalinizar a água. Então, a gente tem a água mais barata, e de reuso, que é único, e o elétron mais barato, o que faz com que o nosso hidrogênio seja muito competitivo. Porém, e aí nós temos os usos desse combustível verde, que são a produção de itens importantes para descarbonizar a indústria global. Por exemplo, o nosso acordo com a Vale para a construção de uma planta de hot briquette iron, que é o principal insumo para descarbonizar a indústria siderúrgica, que, como curiosidade, talvez vocês não saibam, é o maior ofensor de emissões de CO2 de todas as atividades econômicas que você pode encontrar. 8% de todas as emissões globais de CO2 e gases de efeito estufa são oriundas da produção do aço. Então, a gente encontrou no HBI uma forma de descarbonizar essa indústria, e aí o HBI precisa de gás natural e hidrogênio. Amônia, não vou repetir o que foi falado, e combustíveis limpos. E aí entra o nosso querido Alessandro e o Porto do Açu. Quando esse sonho da gente ter hidrogênio em vasta quantidade e competitivo se realizar, vão se passar 8, 10 anos a partir de hoje. O mundo não pode esperar 10, talvez 15 anos. O que está na mão para agora são os combustíveis limpos, os combustíveis do futuro. E vale lembrar que o fato da gente ter essa opcionalidade, o pessoal de banco gosta de falar o nosso blueprint, essa opcionalidade de ter várias rotas simultâneas, a rota do gás natural, a rota do hidrogênio e a rota do biogás, nos permite produzir combustíveis do futuro das mais diferentes matizes em função das condições de mercado que se colocam naquele momento. Então, hoje, a gente tem um modelo onde a integração do hidrogênio via eletrólise, que também pode ser via biomassa, mas via eletrólise dá uma escala muito maior, com o CO2 biogênico, mencionado pelo Alessandro, nos dá a possibilidade de produzir diversos tipos de combustível do futuro. Lembrando que o Porto do Açu nós começamos a construção do terminal de biocombustíveis esse mês, vai ficar pronto no ano que vem, e nós temos uma das empresas do grupo, que é a NFX, que é uma das maiores empresas do Brasil em distribuição de combustíveis
para as embarcações que operam na exploração do pré-sal. Então, nós temos também a distribuição do combustível quando se fala em combustível marítimo. E queria mencionar que metanol é um dos combustíveis mais relevantes na transição energética da indústria naval, como um sucessor do gás natural, e já existem, acho que, 24 navios de grande porte movidos a metanol. Queria também lembrar que o Brasil importa quase 100% do metanol que consome, o que faz com que o metanol seja um mercado natural para a gente. Bom, dito isso, nós licenciamos um hub de hidrogênio de 1 milhão, e derivados de baixo carbono de 1 milhão de metros quadrados. Conseguimos a licença no mês passado, é o primeiro do seu tipo no Brasil. E esse é o porto, vocês viram a primeira foto, esse é o meu último slide. Esse é o porto do futuro, onde a planta da GEL tem o seu lugar garantido ali, e através da produção vocês estão vendo ali, planta de biomassa, eu não coloco GEL, porque ele me deixou usar o trademark da GEL, assim, que tem que pagar royalty. Imagina, cada apresentação pingava a graninha aqui para a GEL. Está aprovado? Legal, vou colocar GEL ali. Legal, obrigado. O que é importante é que nós acreditamos que esse mercado de hidrogênio, essa história de exportar hidrogênio para outros países, isso é uma falácia. O hidrogênio, para ser exportado, ele tem que ser transformado em amônia e depois retransformado em hidrogênio. Há uma perda energética de 43% nesse processo. A nossa visão estratégica é que o hidrogênio deve ser adicionado a produtos que já têm os seus mercados cativos desenvolvidos, como o mercado siderúrgico ou o mercado de fertilizantes, ou mesmo a substituição da importação de metanol. Mas aqui, vocês estão vendo que a gente tem um ecossistema onde cada elemento do ecossistema supre feedstock para o outro elemento do sistema. Quase todos esses projetos já estão em andamento, isso não é um mero sonho. Isso foi desenhado há 1 ano e pouquinho atrás, como nosso plano estratégico, e ele está se materializando em cada um dos elementos lá. Para nós, ter a GEL como parceira dentro do porto, sendo responsável pela nossa produção de combustíveis do futuro, de biometano, biogás, mais do que uma enorme satisfação, é uma enorme necessidade. Nós não somos especialistas no tema. A apresentação é bonita, mas, sinceramente, o Alessandro conhece isso 100 vezes mais do que eu. Então, eu prefiro entregar o nosso plano, a nossa estratégia, nas mãos da pessoa mais capacitada do país para fazer isso acontecer, que é a GEL, do que me aventurar sozinho nisso. Então, eu termino minha apresentação dizendo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estão todos convidados a conhecer o Porto do Açu, quando quiserem. Essa é a nossa reserva ambiental de 40 km², onde a gente protege 130 espécies animais, 26 delas sob o risco de extinção. O Caruara já entrou na rota do ecoturismo do estado do Rio de Janeiro, você pode até fazer kitesurf ali, porque, como eu falei, os ventos são bons. Nós temos um projeto Tamar, e esse ano lançamos 300 mil tartaruguinhas ao mar. A temporada está acabando agora no mês de março, todo financiado por nós, e realmente vale a pena a visita. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente acredita no futuro do Brasil com a biomassa, com os biocombustíveis e com o biogás da GEL. Muito obrigado. Rogério, obrigado aí pela sua presença, obrigado pela sua palestra. Gostaria de parabenizar a iniciativa liderada pelo Rogério. O Porto do Açu reflete um país em constante transformação, além de um porto, um grande hub de combustíveis verdes e uma porta, com certeza, para o Brasil, não só no continente europeu, como outros continentes que demandam essa transformação. Obrigado aí pela sua excelente palestra.